Tá? Algo que às vezes eu esqueço. Mas tá aí, qualquer dúvida você pode falar comigo aí no chat também, tá? Olha, Jennifer, os pais também tomaram, que legal, hein, gente? Que maravilha mesmo, é emocionante. Bom, pessoal, olha só, vamos falar agora das propriedades gráficas e tensão elétrica. Aula passada, só pra gente relembrar aqui, ó, a gente viu como é que os elétrons andavam, a gente viu que os elétrons tinham tal da carga dos prótons, carga dos elétrons, tal, né? A gente viu que existiam materiais condutores que tinham os elétrons livres, os outros não tinham esses elétrons livres, que eram chamados de isolante, e vimos até o que era corrente elétrica. Quando um fio era ligado num polo positivo, aqui ó, num polo positivo e num polo negativo, os elétrons começavam a andar de um lugar para o outro, tá? E a gente dizia então que passava-se ali corrente elétrica, tá? Foi tudo isso que a gente viu aula passada. Então essa aula nós estamos aqui em propriedades gráficas, vamos dar uma lida bem rápida e aí a gente vai para os exercícios ver o que a gente consegue entender dele. Bom, olha só, nos exercícios em que a intensidade de corrente elétrica no condutor varia com o tempo, para o cálculo da carga elétrica não podemos calcular através dessa informação. Então, olha só, você não pode usar aqui a carga total é a corrente vezes o tempo, né? Porque em alguns exercícios a corrente elétrica ela não é constante. Às vezes a corrente elétrica ela varia, tá? Ela varia. Exercício em que tiver isso, eu vou ter um gráfico da corrente elétrica pelo tempo, tá? Corrente elétrica pelo tempo. E aí, quando eu fizer a área debaixo da curva, que representa a corrente elétrica, essa área vai me dar exatamente a carga que eu quero. Ah, eu tenho um gráfico de corrente por tempo, então anota isso. Dado um gráfico de corrente por tempo, a área desse gráfico me dá a carga total que essa corrente transportava, tá? De novo, se eu tiver uma corrente elétrica variável, então ela é uma reta aqui, ó, ou uma curva aqui, ó, tá? De um gráfico corrente por tempo, a área desse gráfico vai me dar a carga total que essa corrente transportou, tá? Beleza? Ó, no gráfico da intensidade de corrente elétrica por tempo, a área é igual à carga elétrica que atravessa a seção do condutor, tá? Beleza? Isso é importantíssima, beleza? Bom, vamos ler o segundo cara que é muito importante, que é a tensão elétrica. Esse cara nós falamos, a tensão elétrica ela tá lá no gerador, polo positivo e polo negativo, mas vamos ler ele rapidamente. Ao ligarmos um condutor aos polos de um gerador, as cargas elétricas livres entram em movimento ordenado, tá? Então, a gente tem a geração de energia elétrica, beleza? Bom, ele diz isso daqui, você pode ir lendo, esse cara aqui é basicamente o que a gente falou na aula passada. E aí ele diz o seguinte, então, tensão elétrica, ó, tensão elétrica é a grandeza que nos informa quanto de energia elétrica o gerador fornece para cada portador de carga elétrica, para cada elétronzinho ali, tá? Então, ele diz o seguinte, que a tensão elétrica vai ser a energia elétrica dividido pela carga. É isso que ele diz, esse Uzinho aí. A gente vai ver isso mais no exercício, vai ficar um pouco melhor. Mas, por enquanto, tensão elétrica vai ser a energia que passa lá dividido pela carga. Essa é a definição de tensão. E essa tensão ela é chamada de U. Por isso que a gente tem o URI, tá? E o PIO. Eles vêm desse U aqui, tá? Beleza? Então, ó, como a energia elétrica é medida em joules, então a energia elétrica é joule e a carga é coulomb. Então, eu vou ter que a tensão é joule por coulomb. E joule por coulomb tem um nome. Nós vamos chamar daqui para frente de volt. Joule por coulomb vai ser volt. Então, falou em tensão elétrica, é volt. E aí, para te trazer para a realidade,
Lembra que as suas tomadas de casa elas são ou 110 ou 220? O que é esse 110? Esse 110 é a tensão. Esse 110 é joule por volt, ou joule por coulomb. Esse 110 é volts. Então, na sua tomada, ela é 110 V. E a outra tomada? 220 V. V de volts, tá? Então, o que é tensão elétrica? É a propriedade da sua tomada. É o quanto de energia elétrica, tá? A sua tomada fornece para cada elétronzinho ali, tá? Isso é tensão elétrica. Vamos ler aqui. Dizer que a tensão elétrica entre os polos A e B de uma pilha é de 1,5 volts, isso significa dizer que são 1,5 joules por coulomb. Significa que cada portador de carga elétrica igual a 1 coulomb atravessa a pilha, cada portador de carga elétrica que tiver 1 coulomb vai receber 1,5 joule de energia daquela pilha. Tá? Então, dizer que a tensão é isso, é pegar aquele portador de carga, que são os elétrons, e dar energia para eles. Então, o que a nossa tomada faz? Ela pega aqueles elétrons que estão lá no nosso fio e dão energia para aquele cara. É isso, tá? Beleza? Beleza. Então tá, por motivos que veremos em eletrostáticas, tensão elétrica e diferença de potencial são sinônimos, tá? Bom, nós vamos ver em eletrostática que os elétrons, eles andam graças a uma diferença de potencial. Quando eu tenho um potencial elétrico numa parte do fio e eu tenho um outro potencial elétrico numa outra parte do fio, esses fios vão estar submetidos a dois potenciais diferentes e aí a corrente vai andar. Basicamente é isso. Então por que a corrente anda no gerador? Quando você aplica um gerador, quando você coloca uma pilha num fio, por que há corrente? Porque a pilha tem um polo mais e tem um polo menos. Então ela tem uma tensão mais e uma tensão menos. Essas tensões fazem com que o elétron ande. E esse elétron andando a gente chama de corrente elétrica. Pessoal, nós vamos ter alguns símbolos, uns símbolos que você precisa entender. Dá uma olhada nessa situação aqui, ó. Dá uma olhada nessa situação. Eu tenho uma pilha com um polo mais e uma pilha com um polo menos. Essa pilha, ela tem uma diferença de potencial que é chamada de tensão, tá? Ela tem uma diferença de potencial chamada de tensão que vale 1,5 volt, tá? 1,5 volt. Essa é a diferença de potencial desse cara. E aí perceba nesse cara aqui, ó, que é a corrente. A corrente, então, vai ser um elétron que vai estar aqui, que vai estar sobre a tensão dessa pilha. E aí, então, por receber energia dessa pilha, ele vai começar a andar para cá. Ele vai começar a andar para cá, vai passar por uma lâmpada. Essa lâmpada ele atravessa, ó, então ele entra pelo fiozinho aqui, ó. Vem por aqui, atravessa a lâmpada toda, desce e continua. E aí depois ele vem pelo fio aqui, ó, e volta para a outra extremidade da lâmpada, da pilha. Então, gente, como é que eu tenho essa representação? Espera só um segundo. Deu um espirro aqui, desculpa, gente. Então, a corrente elétrica aqui, ela só vai andar porque eu liguei a uma pilha que tem um polo mais e um polo menos. Se essa pilha não tivesse dois polos diferentes, essa corrente não andaria, tá? Ela ia ficar paradinha. Bom, existem alguns símbolos que você vai ver que estão descritos aqui. Eu vou até desenhar ele na lousa. Então, olha só. Imagine que você tenha essa situação, ó. Imagine que eu tenho essa situação. Uma pilha. A essa pilha eu tenho um fio. Tá? Aí, nesse fio, eu vou ligar um interruptor nele.
Todo mundo sabe o que é um interruptor? Sabe? Eu vou ligar um interruptor nele, depois eu vou ligar uma lâmpada. E essa lâmpada eu vou ligar de volta na pilha. Tá? Então, ó, pilha, fio, interruptor, fio, lâmpada, fio. Beleza, né? Um circuito bem convencional. Na física, para a gente não ficar desenhando dessa maneira, a gente vai utilizar alguns símbolos, tá? E aí, como é que vai funcionar? Bom, quando eu quiser representar a pilha, eu vou representar ela assim, ó. Uma barra assim e uma maior. Sendo a menor representando o polo negativo e a maior representando o polo positivo, tá? Essa vai ser a representação. Então, esse cara aqui, ó, quem que vai ser? É o gerador. Então, esse cara aqui, ó, anota aí, esse cara vai ser a pilha. Esse cara vai ser a pilha. E aí, ó, eu ligo ele aqui, ó, no fio, e aí eu tenho um interruptor. O interruptor é algo que eu vou fazer assim, ó. Esse é o interruptor. Por que ele é o interruptor? É como se fosse uma chave só. O fio assim, a corrente vem e para aqui. Se eu baixar essa chave ela pode vir, ó, nessa posição aqui também, né? Ela pode vir nessa posição, mas ela pode baixar também para a posição. Então, quando ela está assim, está aberta a chave, não passa corrente elétrica. Quando eu abaixo ela, aí ela continua a passar corrente elétrica. Aí ele vem até o interruptor, depois ele vai para a lâmpada. Pessoal, a lâmpada ela vai ser representada dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Tá? Dessa maneira. E aí depois dela, depois da lâmpada, eu retorno para o cara aqui. Existe uma outra forma de representar a lâmpada que você vai aprender daqui a um segundo, que é assim, ó. Que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse cara é o interruptor ou a chave. Chave ou interruptor, tá? Interruptor. Esse cara aqui, ó, vai ser a lâmpada. Esse cara aqui poderia ser uma lâmpada, mas eu vou chamar ele de resistor. E aí, já a gente vai ver o que é um resistor. Um resistor é uma lâmpada é um resistor. O seu chuveiro é um resistor. O forno de passar roupa é um resistor, tá? Muitos aparelhos são resistores, tá? Olha lá, então os símbolos são esses, ó, gerador, lâmpada e a chave, que é o interruptor, tá? Que é o comandinho lá. Bom, vamos ver esse exercício aqui, vamos lá. Exercícios propostos, deixa eu ver quantos tem. Ah, já vai para o módulo 3, maravilha. Vamos voar nesses exercícios aqui, ó. Voar para a gente tentar avançar nessa apostila. No gráfico da intensidade instantânea da corrente elétrica, em função do tempo, a área é numericamente igual à quantidade de carga. Pô, isso a gente acabou de ver. Aí ele diz o seguinte: em um condutor metálico, mediu-se a intensidade da corrente elétrica e viu que ela variava com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Determine entre os instantes 0 e 6 a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção do condutor. Ora, pessoal, essa eu não vou dar nem tempo para vocês fazerem, porque ela é meio besta, né? Esse tipo de questão é uma questão que nunca vai cair numa prova minha, né? Você já viu que eu gosto de pegar questões meio difíceis, né? Eu não sou dos que pegam as questões mais simples. Então, olha só, por que não vai cair numa prova minha? Porque ele primeiro explica que a área calcula a carga, aí depois ele dá um gráfico com só retas, e aí ele manda você calcular a carga. Ora, pessoal, basta fazer a continha, ó. 10 vezes 1 sobre 2, mais 5 vezes 1 sobre 2. Acabou, tá? Beleza? Beleza? Só isso. Ó, aliás, 10 vezes 1 sobre 2, mais 10 vezes 5 sobre 2. Tá? Beleza? Beleza? 10 vezes 1 sobre 2 dá 5. Mais... Ou você poderia fazer direto, né? Ó, base 6 vezes altura 10.
Eu tinha separado em 2 triângulos aqui, tanto faz, gente. Se fizer a areazinha, vai dar 30 coulomb, tá? Então, muito fácil essa questão. Mas precisa lembrar do conceito, que se eu tiver um gráfico de corrente por tempo, a área daquele gráfico vai me dar a carga elétrica passada, tá? Beleza? Lembre-se que, gente, corrente elétrica é uma coisa, tá? Corrente elétrica é quanto de carga passa por segundo. Já carga elétrica é só a carga, é quantos coulomb, tá? É aquela carga do elétron mesmo. Então esse Czinho é o coulomb, né? Czinho é coulomb, tá? Okay. Não pode confundir carga elétrica com corrente elétrica. Eu anotaria isso aí, ó. Quer ver? Foi a Jennifer que falou, né? Parabéns, tá aprendendo. Eu aprendi, eu conheci a voz. Já tô aprendendo. Olha só, não tem um elétronzinho andando aqui, ó? Um elétron sozinho, ele tem uma carga. Você já sabe qual é o valor dela. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Menos, melhor, porque é um elétron. Então, um elétron tem essa carga. E isso não tem nada a ver, com corrente. Porque carga é uma característica do elétron. O elétron parado tem carga. Você, Jennifer, você é composta por prótons e elétrons. Você é um ser humano, então você é composta por prótons e elétrons. Então você tem carga, tá? Você tem carga envolvida. Ixi, espera que estão me ligando aqui. Não vou atender, não posso. Trabalhando. Então, olha só. O elétron, ele tem carga. Mas a partir do momento em que esse elétron está num fio e ele começa a andar, imagine que eu pegue um cronômetro e marque aqui, ó. Marque aqui, ó, um cronômetro e eu marque em 10 segundos quantos elétrons passaram ali. Aí imaginemos que em 10 segundos passou 10 elétrons. Então, qual é a carga que passou em 10 segundos? Qual é a carga Q que passou em 10 segundos? Bom, se eu falei que passou 10 elétrons, passou 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai ser igual a carga Q. 10 elétrons passaram, se cada elétron tem essa carga, então 10 vezes 1,6. Essa é a carga. Isso é uma coisa, é carga. Carga, vai dar em coulomb. Agora, qual é a corrente elétrica que passou? Corrente elétrica I vai ser igual àquela carga que eu tenho dividido pelo tempo em que eu considerei, tá? Dividido pelo tempo em que eu considerei. Beleza? Então, grava aí. Carga é característica do elétron. Qual é a carguinha daquele elétron? E corrente é quantos elétrons passaram por segundo, tá? Quanto de carga passou por segundo. Isso é corrente, tá? Há uma diferença brutal, tá? Um é coulomb, o outro vai ser coulomb por segundo, tá? E vale lembrar que coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Isso a gente viu da aula passada. Vamos fazer cara 2 aqui, ó. Cara 2. Bom, esse cara 2, só de olhar ele aqui já perdeu a graça, né? Porque ele deu um gráfico de corrente por tempo. Certamente ele vai perguntar a carga. Mas tudo bem. Vamos ler. Ele disse o seguinte: suponha que uma descarga atmosférica transferiu cargas positivas da nuvem para o solo, de acordo com o gráfico da corrente ali, em quiloamperes, tá? Então, ó, aqui é quiloampere. Não esqueça de multiplicar por 1000 esse cara aqui também. Aí ele diz o seguinte: com uma duração de apenas 60 milissegundos, ou seja, divide por 1000, tá? Divide por 1 milhão, microsegundos, perdão. Divide por 1 milhão.
Esse fenômeno transferiu ao solo uma carga elétrica total de quanto? Ora, gente, ele dá o gráfico de corrente por tempo e está pedindo a carga, faz um vezes o outro, acabou. Tá? Um vezes o outro, que no caso é a área, né? Um vezes o outro vai ser a área, mas aí tem que fazer, ó, 32 vezes 60 sobre 2, que é a área, tá? 32 vezes 60 sobre 2, que é a área. Vai dar 0,96, tá? Por que 0,96? Porque é o 32 vezes 10 a terceira, vezes o 60 vezes 10 a menos 6. Então, 32 10 a terceira, vezes 60 10 a menos 6. E dividido por 2 ainda, tá? Beleza? Vai dar 0,96. Beleza? Ó, 0,96. Só fazer a continha aí. Pessoal, se tiver uma dúvida, você me para nesse cara aí, hein? Vamos lá, bem rapidinho. Federal do Pernambuco. Eu tenho corrente elétrica por tempo e ele está perguntando qual é a carga elétrica nos primeiros 4 segundos. Nos primeiros 4 segundos. Então, pessoal, eu tenho esse cara, um triângulo mais um quadrado aqui, ó. Beleza? Um triângulo mais um quadrado. Então, eu tenho 4 aqui, ó. 4 aqui, mais 4 vezes 3 sobre 2, mais 6 mais 4 vai dar 10. Alternativa E de elefante. Tá? Conseguem fazer essa continha rápida? Nos primeiros 4 segundos, é até aqui, ó. Até aqui, ó. Tá? Então eu tenho essa fileira aqui, ó, dá 4. E o triângulo, 3 vezes 4 sobre 2. 3 vezes 4 sobre 2, 12. Com mais 4, opa. Calma, então eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. 3 vezes 4, 12. Sobre 2, 6. Com mais 4, 10. Tá? Tá certinho. Tá certinho, certinho. Beleza, pessoal? Então, muito, muito simples essa parte aqui, né? Vamos lá. O que ele tá dizendo aqui? Uma lâmpada foi ligada a uma pilha de 1,5 volts e acendeu. Qual das 3 propostas é a correta? O que ele está mostrando? Ah, que ele está mostrando aonde está ligada esses caras. Então era para você observar esse desenho aqui, ó. Observa esse desenho em que o polo positivo da corrente, ele é ligado na rosca metálica, que vai ser um dos polos, tá? Ó, decora isso aí, ó. Um cara é ligado na rosca e o outro fio é ligado lá na pontinha, lá na base, tá? No fundo dele, tá bom? Então um é ligado nessa, ele chama de base, né? Na rosca metálica, melhor, e o outro é ligado no fundo metálico. Esses são os 2 polos que a pilha tem que ligar, ou que a tomada tem que ligar, tá? Beleza? Então, isso aí é a resolução daquele exercício. Aonde que se liga? Então, dá uma olhada aqui, ó. A alternativa correta vai ser... Matei. Cadê? A alternativa correta vai ser a 3 aqui. Pode ser, né? É a 3. É a única que liga em lugares diferentes. Essas outras duas aqui, a 1 e a 2, elas ligam no mesmo lugar. As duas ligadas aqui na rosca, né? E as duas ligadas no fundo metálico. Então, não tá certo. Beleza? Então, ó, a única alternativa ali é a 3. E aí ele disse, indique no esquema correto o sentido convencional da corrente e o sentido do movimento dos elétrons reais. Então, olha só, pessoal. Qual é o sentido convencional que você precisa adotar? O sentido que a física adota é saindo do polo mais e indo para o polo menos. E qual é o polo mais? O polo mais é o que vai ter o cotoquinho aqui, ó, o cabeçote. Tá? Tem esse cabeçote na pilha, ele é o polo mais. E qual é o polo menos? É o que é lisinho, é óbvio, né? Tá, beleza? Então, o sentido convencional que a física adotou é esse. Sai do mais e vai para o menos. Mas eu expliquei para vocês aula passada que isso não acontece na vida real. Na vida real, o que acontece?
Na vida real, cadê o desenho? Ah, ele não fala, ó, mas na vida real o sentido é o contrário do convencional. Na vida real, o elétron sai do polo negativo porque ele é expulso, repelido pelo polo negativo, e aí o elétron ele anda para cá, tá? No sentido convencional, é como se o próton fosse repelido pelo polo positivo e andasse para cá. Mas lembre-se, o próton está dentro do núcleo. O próton ele não sai andando por aí, tá? É o elétron que anda por aí, beleza? Então, tá aí mais um exercício bem simples. Vamos lá. O que ele diz? Seja a força eletromotriz de uma pilha de 1,5 volts. No interior da mesma, significa que a pilha fornece 1,5 o quê? Bom, gente, era 1,5 de energia para cada portador de carga. Lembra disso, definição? Que a força eletromotriz é a energia que a pilha vai dar para as cargas elétricas. Então, a energia é Joule, a carga é Coulomb, então só pode ser letra B de bola, Joule por Coulomb, Joule por Coulomb, beleza? Ó, Joule por Coulomb. Essa aqui é bem suave, né? Bem tranquila mesmo. Bom, falado isso tudo, nós já vamos para o módulo 3, pessoal. O módulo 3, ele vai dizer dos resistores e a lei de Ohm. Essa daqui, eu não vou ler ela aqui, eu vou fazer na lousa o que são os resistores. E aí você vai entender e aí a gente vai para as questões, resolver problemas de resistores, tá? Pessoal, o que é um resistor? Tá no nome, resistor. Resistor, pessoal, tá no nome. Tem a ver com aquele que resiste. Resiste. Ou resistir. E resistir é igual a impedir. Não é? Eu estou resistindo a algo, eu estou impedindo algo. Resistir é impedir. Então, olha só o que acontece. Olha só. Em um fio, o que pode acontecer dentro de um fio? Pensa que isso aqui é um fio, tá? Só que um fio bem grosso. Por isso que eu desenhei ele assim, ó. Um fio bem grosso. Aí, esse fio, pessoal, ele é composto por átomos e moléculas. Então, esse fio, ó, tem átomos e moléculas. Esse fio tem átomos e moléculas. Agora, pessoal, imagine que nesse fio eu liguei uma bateria e aí eu liguei aqui polos positivos e desse lado aqui eu liguei polos negativos. Bom, se eu fiz isso, então vai aparecer nesse fio o surgimento de uma corrente elétrica. E aí então eu vou representar um elétron andando, tá? Eu vou representar do polo mais para o menos, igual ele fala para a gente representar. Então, ó, imagine que eu tenho aqui de verdinho o meu elétron andando. Olha aqui, ó. Verdinho é o meu elétron. Bom, esse cara ele vai andar para cá, né? Agora, amigos, você acha que o caminho tá fácil para esse cara? O caminho não tá fácil, porque o elétron ele é um componente dos átomos. Então, todos esses átomos que estão na frente, os átomos que compõem o fio, eles também produzem elétrons, eles também têm prótons, nêutrons, núcleo, eletrosfera, todos aqueles átomos têm aquilo tudo. Então, esse elétron, quando ele for passar pelo fio, ele vai começar a se chocar com todo mundo. Então, olha só, se eu pegar uma parte grande desse fio, vou pegar um zoom aqui, ó. Ó, peguei um zoom aqui, ó, uma seta de zoom aqui pra você, ó. Tá? Uma seta de zoom. Deixa eu até escrever aqui, ó. Zoom, tá? Peguei uma seta de zoom pra você.
Olha só, aquelas partículas, elas estão aqui, ó. Os átomos. Os átomos estão aqui. E o seu elétron tá aqui, ó. Querendo passar. Pessoal, quando o seu elétron passar, ele vai se chocar nesse, que vai se chocar nesse, que se choca nesse, que se choca nesse, que se choca nesse, que se choca aqui. O elétron, pessoal, ele vai tendo colisões com esses átomos. Por que colisões? Porque ele está tentando passar e eu tenho um monte de átomos que está impedindo ele. Bom, há um material que eu tenho essa característica de impedir a passagem do elétron, eu tenho um nome. Eu vou dar um nome para ele. Esse nome chama resistor. Então, se eu colocar alguém no meu circuito elétrico que vai impedir a passagem dos elétrons, esse cara eu chamo de resistor. Pessoal, à medida que o elétron tenta passar e os choques acontecem, sabe o que acontece aqui? Maravilhoso! Aqui, ó, automaticamente pelos choques, os choques, eles fazem uma coisa, eles liberam energia. Eles liberam energia. E aí a energia pode ser de duas maneiras, mas tem uma que sempre acontece. A principal é energia térmica. A principal é energia térmica. Pessoal, vocês já abriram a resistência de um chuveiro? Quem já viu a resistência de um chuveiro e reparou que ela é assim, ó? Quem já viu a resistência de um chuveiro e viu que ela é assim? Abre aí o microfone. Onde que é a parte da resistência? É aquela. É tipo um caninho? É tipo o quê? A parte do caninho? Não, você já abriu por dentro de um chuveiro quando ele queima? Você tem que desrosquear ele lá em cima e abrir mesmo É em ele? cima? Não. Não? Ah, então... É dentro. Isso, você já viu, ô Jennifer, dentro? Já, e Já. também no material de construção. Que Ah, vocês já viram essa molinha ali? Já viram? Sim. Ah, Já. tá. Ó, vou anotar aqui, ó. Resistência de chuveiro pra vocês verem. É. Ó, Ah, nunca vi isso. nunca... Rebeca, você nunca trocou Nunca uma vi. resistência de chuveiro, menina? Não, Nunca vi. Ó, dentro do nosso chuveiro, nunca vi isso. a hora que você abre o chuveiro, ele fica exatamente igual a isso aqui, ó. Dentro do chuveiro. Exatamente igual a isso. E aí, olha como a aula vai fazer todo sentido agora. Agora você vai gostar. Olha, esse chuveiro, ele é ligado na tomada. Então, se ele é ligado na tomada, aqui eu vou ter um polo mais e aqui eu vou ter um polo menos. Tá, então o elétron vai querer passar. O elétron vai querer passar. Pessoal, o elétron, ele tem um caminho fácil ou um caminho difícil para passar? Vocês acham? Caminho bem complicado, né? Um caminho bem complicado, bem complicado. Então esse elétron, ele vai tentar passar por esse fio. Só que ele vai se chocar, 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 se chocar. E aí ele vai liberar energia. Então, ao tentar passar, ele vai liberar energia térmica. Ele vai liberar energia térmica. Os elétrons vão tentar passar por aquilo e vai liberar energia térmica. Logo, a água vai passar por aquelas resistências, né, que são os resistores, e aí a água vai esquentar. Todo aparelho que mexe com esquentar ou esfriar, esfriar não, falei besteira. Todo aparelho que mexe com esquentar, eles funcionam dessa maneira. O ferro de passar roupa. O ferro de passar roupa,
é uma grande resistência em que você liga na tomada, os elétrons tentam passar, eles se chocam e o negócio começa a esquentar pra caramba. Alguém aí tem forninho em casa ou air fryer? Quem tiver forninho ou air fryer, saiba que o funcionamento é o mesmo. O funcionamento de um air fryer ou de um forninho, você liga na tomada, aqueles elétrons tentam passar numa resistência que você colocou lá no seu air fryer ou no seu forninho, e aqueles elétrons chocam-se tanto que ele libera energia. E na maioria dos casos do forninho, esses elétrons se chocam tanto que a resistência deles fica vermelhinha. Quem já viu um forninho e viu a resistência ficar vermelhinha? Verdade. E deixa eu perguntar, onde fica esse resistor no air fryer ou no forninho? O forno tem que ser forno elétrico. Nossa, eu tava pensando nisso, como é que funciona? Gente, eu sempre quis saber, tipo assim, Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. eles param que ela gira super rápido, daí dá um choque térmico, o bagulho frita. Só que eu não entendi. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo Não, mas tipo, mostrar. aonde que fica? Fica pro lado de trás dela? Eu vou tentar mostrar, gente. Calma. Ó, essa aqui é a minha air fryer, né? Então, dá uma olhada o que tem aqui por dentro dela. Tá vendo isso aqui embaixo dela? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a resistência. Isso aqui é a... Ih, caralho. Ah, tá. Isso aqui, ó, gente, da air fryer. Vocês estão vendo ou não estão vendo aqui? Estamos. Ah, tá. Isso aqui é a resistência. Então, ó, essa é a air fryer, né? Tem o baúzão dela aqui dentro, né? E aí, ó, aqui embaixo dela é a resistência. Os elétrons tentam passar por isso e aí ela esquenta pra caramba. A air fryer ela é diferente de outros forninhos normais, porque atrás desse cara aqui, não vai dar pra ver direito. Deixa eu ver. Ih, caralho, o que eu fiz? Atrás dela tem um ventilador. Dá pra ver aí na imagem que tem um ventilador atrás dela? Tá. Então, Dá a pra air ver, fryer, pessoal, a air fryer ela tem um funcionamento mais tosco de todos. É muito simples. Ela é uma resistência acoplada num ventiladorzinho só, tá? E aí parece que é algo chique, né? Parece que é algo super tecnológico. Gente, é uma resistência, tá? Acoplada num ventiladorzinho. E essa resistência, por que ela esquenta? Porque os elétrons tentam passar, se chocam pra caramba, liberam energia. Eu sei que a aula acabou, mas vou dar mais exemplos disso. Vamos pensar aqui em mais exemplos. O seu computador. Por que o seu computador esquenta? Porque os elétrons passam por ele, pelos circuitos do seu computador e geram energia. Tá? Tudo acontece isso. Se você pegar um aparelho de maior potência, por exemplo, vocês vão notar que os fios esquentam. Não sei se você já reparou em algum momento algum fio quente quando você ligou ele na tomada. Isso acontece sim, os fios esquentam porque os elétrons tentam passar e não conseguem, então eles liberam energia. O último coisa, rapidinho. O último cara. Em alguns casos, pessoal, olha só o que a gente tem. A gente vai ter aqui, ó, então, polo mais, polo menos, e aí eu vou ligar um fio aqui, ó. Aqui, ó. Em alguns casos, pessoal, eu vou ter... Calma. Em alguns casos, eu vou ter um fio ligado num polo mais e ligado num polo menos. A hora que ele passar por essa cobrinha aí, ele vai liberar tanta energia, mas tanta energia, que ele vai liberar para cá, ó, luz. Essa é a energia. Eu estou falando, claro, das lâmpadas. Meu desenho ficou ótimo, né? Estou falando da lâmpada. A lâmpada, ela não é um filamento desse jeito? Então, ó, é um filamento de tungstênio. Lâmpada de tungstênio. Olha só para vocês verem como que é a lâmpada de tungstênio. Ela é dessa maneira aqui, ó. Esse filamento aqui do meio é a resistência.
esse filamentinho aqui. Tanto é que as lâmpadas, elas se queimam quando esse filamento ele se rompe, tá? Você já deve ter visto dessas lâmpadas aqui, ó. Esse filamento, ele é bem molinho lá dentro. Então, o elétron, ao passar por ele, ele vibra tanto que ele libera luz, tá? Ele libera luz. Muito massa, né? O funcionamento deles, né? Ó, muito, 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 muito massa. Esse é o verdadeiro funcionamento. Então, por que a gente chama de resistência? Porque aquele aparelho, ele impede a passagem do elétron. E aí, nesse tentar impedir, duas coisas acontecem. Libera luz e energia térmica. Por isso que a lâmpada incandescente, daquelas de pobre, igual essa aqui, igual que tem na minha casa, ela, além de esquentar, ela ilumina, tá? Bom, pessoal, eu já invadi a próxima aula, preciso ir lá na aula da garotada lá. Beleza? Mas muito legal, né? Entender essas coisas da vida real, né? Valeu, gente. Um beijo, um abraço. Muito legal, abraço. Valeu.